Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, vou ler do versículo 24 ao versículo 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. Deixa eu passar aqui, eu estou passando o troco. Ok, está aqui. Está escrito assim: vocês não sabem, é uma pergunta que Paulo faz. Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram de tal modo ou de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo merece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço do meu corpo meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Esse texto é um texto interessante. Iniciar essa conferência estadual do DNA, da Igreja em Célula, me faz chegar aqui com a responsabilidade de lembrar a você de que nós não podemos correr de qualquer jeito. Por isso que o tema que eu estou trazendo nessa abertura é: não corra de qualquer maneira. Lá na nossa comunidade, nós abordamos a célula em três perspectivas. Para nós, num primeiro momento, célula, ela não tem nada a ver com modismo. A célula não é modismo. Para nós, célula é essência bíblica, ou seja, nós não somos uma igreja em célula porque conhecemos uma igreja em célula, nos encantamos com os resultados e agora porque queremos o mesmo resultado decidimos fazer a mesma coisa. Não, célula para nós é um retorno sincero às páginas do Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, a igreja que surgiu com o derramamento do Espírito Santo era uma igreja simples que se reunia no pátio do templo e de casa em casa. É o que nós falamos da igreja das duas asas. Já dizia o Martin Lloyd Jones, o avivalista do país de Gales, que avivamento não é descobrir verdade nova, avivamento é ter coragem para retornar sinceramente à verdade antiga. Quando eu falo da visão celular, eu não falo de algo novo, eu falo de colocar os pés novamente nas páginas do Novo Testamento. Por isso que célula para nós não é modismo, célula para nós é essência bíblica. No segundo momento, célula para nós não tem a ver com crescimento. Célula para nós significa saúde espiritual. Tem muita gente que decide se envolver na visão celular porque está almejando crescimento. A gente não cresce porque a gente tem célula. Na verdade, a gente cresce porque a gente se tornou uma comunidade saudável. A célula é a melhor forma que nós encontramos de manter a saúde espiritual lá em cima. Por quê? Porque numa grande celebração como essa, nem todo mundo tem o privilégio, por exemplo, de falar, de estar aqui com o microfone na mão, de tocar um violão, mas numa célula, mesmo com habilidades distintas, você tem oportunidade de colocar em prática dons, talentos e habilidades que Deus te entregou. Por exemplo, numa célula, porque você está saudável, você não precisa de uma plataforma. O seu sofá, a sua banqueta, o seu banco se torna num púlpito extraordinário para que uma mensagem que não apenas abençoa pessoas no tempo presente seja compartilhada, mas uma mensagem que é capaz de mudar o destino eterno. A gente não cresce porque a gente tem célula, a gente cresce porque a gente se tornou uma comunidade saudável. Em terceiro lugar, célula não é modismo, é essência, não tem a ver com crescimento, tem a ver com saúde. Célula para nós não tem a ver com estratégia. Célula para nós é obediência irrestrita ao cumprimento da grande comissão. Nós não temos uma célula
célula, ou somos uma igreja em célula, porque célula é a melhor estratégia. A nossa estratégia é oração, jejum, integridade, relacionamento, pureza de coração, devoção. Essa é a nossa estratégia. A célula é o que para vocês? É a forma mais eficaz que a gente encontrou de obedecer a ordem que Jesus deixou, de ir por todos os cantos e fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês ficam olhando assim para mim, o que, gente? Está tudo bem, né? De boa? Estou falando muito rápido, não, né? É exatamente isso. Eu não sei quantos pastores tem aqui, mas me permita e receba com muito carinho. Nós, pastores, não fazemos discípulos no púlpito. Púlpito a gente provoca admirador. Discípulo a gente não faz no púlpito, discípulo a gente faz no relacionamento. Púlpito, as pessoas nos admiram pela eloquência, pela capacidade intelectiva, pela habilidade de colocar bem as palavras, mas discipulado é transfusão de vida, não é despejar de informação. Discipulado é um mendigo repartir com outro mendigo o bocado de pão que possuiu. Discipulado é me aproximar ao ponto de você conseguir enxergar as minhas rugas. Quem enxerga a ruga consegue enxergar o coração. Igreja não é lugar da gente dar sorriso apenas. Igreja é lugar de, além do sorriso, a gente entregar o coração. É por isso que nós somos uma igreja em célula e é por isso que você foi convocado para, nesse final de semana, participar desse mergulho. A minha oração é que ao final do dia de amanhã, quando terminarmos a conferência, você saia daqui com o seu coração completamente incendiado de paixão por Jesus e de compromisso em fazer a grande comissão se cumprir através da sua vida. É por isso que eu estou chegando aqui dizendo assim, não corra de qualquer maneira. Não corra. Paulo aqui nessa carta, você que já estava me julgando, dizendo assim, leu o texto, saiu do texto e não voltou para o texto, eu vou voltar agora. Paulo nessa carta, Paulo escrevendo para a igreja dos Coríntios, Paulo, ele lançou mão de algo que aqueles cristãos estavam muito familiarizados. O apóstolo Paulo, pelo menos do versículo 24 ao versículo 27, o texto que eu li com vocês, o apóstolo Paulo, ele empregou figuras de linguagem relacionadas, por exemplo, ao atletismo, um esporte que os coríntios estavam acostumados a praticar. Por quê? Porque, segundo os históricos, de 2 em 2 anos, os coríntios participavam das suas corridas de jogos istmicos. E Paulo, então, ele usa essa figura de linguagem para dizer para os coríntios que a vida cristã, ela é retratada como sendo uma corrida de longa distância. Você precisa acreditar nisso. Percebam que na linguagem que Paulo utilizou aqui nesse texto, a vida cristã ela não pode ser comparada com uma corrida de 100 metros, a vida cristã não pode ser comparada com um tiro de curta distância, onde após a largada, em poucos segundos já se sabe quem venceu. Não, não. Segundo o apóstolo da graça, a vida cristã ela é identificada com uma corrida de longa distância, uma corrida inclusive que muitos dos seus atletas são tentados a desistir pelos mais variados motivos. Tem gente que me pergunta assim, Adonias, você já pensou em desistir? Eu respondo toda segunda-feira. Quem fala a verdade não merece castigo. A vida cristã não é uma corrida de curta distância. Na verdade, a vida cristã é assemelhada a uma maratona. Quando eu olho para esse texto bíblico, eu percebo a razão pela qual nós estamos vivendo nesse mundo. Levante sua mão, por favor. Nós não podemos correr de qualquer maneira. Por quê? Porque nós temos um alvo a alcançar, nós temos uma linha de chegada para atravessar, nós temos uma corrida para vencer e nós não vamos obter êxito se corrermos de qualquer forma. A vida cristã não funciona com qualquer tipo de combustível. A orientação que Paulo dá aqui no versículo 24 é que nós devemos correr de tal maneira. Por quê? Porque nós precisamos alcançar o prêmio. Nenhum corredor inicia a corrida sem ter o fim em mente. Grave isso, por favor. Nenhum atleta bem-sucedido começa a sua jornada sem visualizar o fim, sem visualizar a linha de chegada. Todos que correm, e correm bem intencionados,
almejando alcançar êxito, se tornarem vencedores, estes que assim fazem, eles correm já pensando na linha de chegada. Paulo diz no versículo 26 que nós não podemos correr como quem corre sem alvo, nós não podemos correr como quem corre sem objetivo, nós não podemos correr como quem corre sem saber aonde chegar, nós não podemos correr como quem corre sem saber que prêmio será alcançado. Nós devemos lutar não como quem fica dando soco no ar, mas com quem tem uma finalidade pré-estabelecida. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou meio assustado, vocês estão tão quietinhos, é o que, irmão? É o sotaque do carioca que está puxando muito no S, não? Está de boa? Amém ou não amém, gente? Amém, amém, amém. Obrigado pelo seu entusiasmo. Paulo diz, vocês não podem correr de qualquer forma. Vocês precisam lembrar que de todos que correm no estádio, todos correm, mas apenas um alcança o prêmio. Portanto, corram de tal maneira. Isso me faz lembrar um dos livros da Bíblia, o livro de Eclesiastes. Porque Paulo diz, eu não sou como quem fica dando soco no ar. Eu esmurro o meu próprio corpo. E o autor de Eclesiastes, ainda no capítulo 1, ele diz que decidiu estabelecer um propósito para a sua vida. Os primeiros capítulos do livro de Eclesiastes, o autor ele começa dizendo que ele juntou uma enorme soma de dinheiro, querendo encontrar a felicidade ou tentando encontrar a finalidade da sua existência, mas ele mesmo diz que acabou descobrindo que o dinheiro que possuiu não foi capaz de proporcionar o que ele esperava. Olha que coisa interessante. O autor do livro de Eclesiastes, ele continua dizendo que ele então decidiu buscar o poder, e ele conseguiu o que queria, mas também descobriu que o poder que recebeu não lhe trouxe satisfação. Em seguida, ele empreendeu uma busca desesperada por prazer, por fama, por notoriedade, e depois de tantos esforços, ele chegou à seguinte conclusão, está aqui na tela, ele disse, vaidade das vaidades, no final, tudo é vaidade. Ou seja, o que o autor de Eclesiastes estava concluindo é que no final tudo que ele fez ou intentou fazer foi inútil. Por quê? Porque ele correu de qualquer maneira. Ele correu como quem corre atrás do vento. Ele correu sem propósito. Ele correu sem finalidade. Irmão, mais uma vez, levante sua mão e receba, por favor. Nós precisamos entender nessa noite que nós não fomos criados por Deus para corrermos atrás do vento. Olha para cá, por favor. Nós fomos criados por Deus para participarmos com Ele de uma missão. Receba isso aqui. Deus não criou você e depois inventou alguma coisa para você fazer. Não, não, não. Porque existia algo nobre para ser realizado, Deus então decidiu criar você. Logo significa dizer que você foi criado para uma finalidade existente, uma finalidade estabelecida. Você não foi criado de forma aleatória, você não foi criado de forma ocasional, você não foi criado de forma impensada. Não, não. Salmo 139, o salmista diz que Deus nos criou de uma forma assustadoramente incrível. Significa dizer que você só encontra propósito para a sua existência se você vive intencionalmente para cumprir o propósito para o qual você existe. Não, 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 você não entendeu. Se você vive, mas não vive em função da finalidade para a qual você existe, você não vive, você morre. Não, não, você não entendeu. A única vida digna de ser vivida é a vida que é vivida diretamente e integralmente para Deus. Por quê? Porque você existe para cumprir um propósito. Eu vou repetir. Deus não fez você e depois inventou alguma coisa para você fazer. Porque existia algo nobre para ser feito, Deus então decidiu criar você. Desculpa.
A verdadeira vida que nós vamos viver não é essa aqui, gente. Já dizia o Jim Elliot, o grande missionário entre as tribos Auca no Equador: viva de tal maneira para que quando chegar a sua hora de morrer, não lhe reste fazer outra coisa senão morrer. Por quê? Porque a verdadeira vida que nós vamos viver não é essa. Não. Ah, se eu tivesse lá na... A verdadeira vida que nós vamos viver não é essa. A verdadeira vida que nós vamos viver não é essa, porque essa termina na morte. Mas a verdadeira vida que nós vamos viver é a vida que viveremos após a morte, porque ela nunca mais terminará. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Você foi criado por Deus com um propósito pré-estabelecido. O problema é que tem... Até que hora eu vou, Léo? Até que hora eu vou? Não, eu quero saber que horas o restaurante acaba. Fecha. É porque da última vez a gente chegou, o restaurante já estava fechando e quase que a gente ficou sem janta. Até que horas que eu vou? Ele está falando assim porque ele não quer pagar minha janta. Não vai. Fala para mim. Ok. Então, até as 9h40. Então, quando faltar 5 minutos, vocês vão ficando em pé, para eu saber que tem que terminar. Ok, gente? Você foi criado com um propósito pré-estabelecido. Ponto. Sair daqui com essa convicção, está tudo bem. Por que nós realizamos as células? Porque nós queremos ser obedientes ao propósito da nossa existência. Deus não nos chamou para um passeio divertido. Deus nos recrutou para uma nobre missão. E eu não posso desperdiçar um segundo sequer da minha existência fazendo qualquer outra coisa que não seja a razão da minha existência. Porque quando esse céu se rasgar e Jesus voltar e eu tiver que prestar conta da vida que Ele me deu, Ele não vai querer saber do que eu fiz. Na verdade, a única coisa que Ele vai levar em consideração é se eu fiz o que eu deveria ter feito, para onde eu fui ou para o que eu fui criado. O problema é que tem muita gente achando que Deus está suspenso no ar, em algum lugar das extremidades do globo terrestre, ouvindo uma música de adoração bacana, inerte, sem fazer alguma coisa. Não! A Bíblia diz que Deus está em constante movimento, Deus está trabalhando pelo cumprimento de uma missão, e Ele está nos chamando a arregaçarmos as mangas e trabalharmos com Ele, usando os nossos dons, talentos, habilidades, dinheiro, tempo e paixão. Deus deseja que a missão dele seja a nossa também, gente. Portanto, em vez de ficarmos correndo atrás do vento, Ele nos diz que podemos nos aliar a Ele, juntos com Ele, transformarmos este planeta doente. Se você é inteligente, já vai receber. Eu tô sentindo o cheiro de que essa conferência vai iniciar uma nova fase na vida de pessoas, de comunidades. Eu estou sentindo o cheiro de que Deus marcou essa conferência para iniciar uma nova fase, uma nova página. Não mais reuniões cheias de crente, mas todas as reuniões tendo pelo menos uma pessoa sendo alcançada pelo poder do Evangelho. Aliás, se eu fosse você, já começaria a orar agora. Sabe por quê? Porque o seu líder em treinamento, ele ainda não está em sua célula. Talvez nesse exato momento ele esteja na drogadição e na prostituição. Ele não sabe, mas os dias dele de perdição estão contados. Tem cheiro de coisa boa aqui. Deus está nos chamando nesse tempo a trocarmos uma religião ritualizada por um relacionamento sincero com Ele. Ô irmão, pense comigo aqui, por favor. Pense comigo. Como você se sentiria no final do dia? Preste atenção. Qual seria o seu sentimento ao final do dia? Retornar para o seu aposento e, ao colocar a sua cabeça no travesseiro, poder dizer para você mesmo o seguinte: sabe o que eu fiz hoje o dia inteiro? E você responder: eu trabalhei em parceria com Deus para mudar a realidade do mundo em que eu estou vivendo. Tem coisa melhor do que isso?
Nós não podemos correr de qualquer maneira. É possível errar com boa intenção, sabia disso? Naquele livro ali, Igreja, Movimento ou Monumento, no capítulo sobre repensar a igreja, eu falo o seguinte: o jeito como eu penso igreja é o jeito que eu reproduzo a igreja. Porque todas as minhas ações e atitudes são subprodutos ou reflexos dos meus pensamentos. Primeiro vem aqui e depois se materializa aqui. Não. Você está assim para mim, ó. É possível, com boa intenção, pensar uma igreja que Jesus nunca sonhou, sabia disso? Eu tenho tido o privilégio de ir em um monte de lugar. E eu vejo comunidades extraordinárias. Mas sabe que eu estou chegando à conclusão, Léo? O maior desafio nesse tempo para a Igreja de Jesus não é crescimento, é saúde. Até porque eu nunca vi um tempo em que existia tantos frequentadores de igreja como existe nesse tempo. Os prédios estão abarrotados, mas ao mesmo tempo nunca vi tão poucos santos sobre a face da terra. Já dizia o grande pensador que a igreja nunca cresceu tanto como tem crescido na última década, mas um crescimento anomalíaco, defeituoso. Cresce, assim, quilômetros em largura, poucos centímetros em profundidade. Receba, igreja só é igreja quando se torna igreja para os que estão fora da igreja. Célula não é reunião de crente. Célula é um ambiente que a gente cria favorável para que um não crente possa se sentir completamente bem recebido e abrir o coração para uma mensagem que transformou o coração da gente. Por isso que a gente fala que célula que só tem crente não é célula, é culto no lar, é grupo de comunhão. Célula só é célula com presença de não crente. Recentemente, eu fui numa igreja de um pastor amigo nosso, muito amigo, e ele estava falando comigo sobre a curva de crescimento. E ele mostrando que nos últimos 3 anos, a igreja cresceu quase 500 pessoas. E ele celebrando, o bom de ser amigo é que é amigo, assim, eu impressiono quem está a certa distância, mas eu só influencio quem está perto. O amigo é quem está perto. E ele todo feliz, com quase 500 pessoas, a curva de crescimento, eu meti o dedão no bolo. Que eu virei para ele e falei assim, dos 500 que você está celebrando, quantos foram batizados? 37. Sua igreja não cresceu. Igreja cresce no batismo, gente. O bom de pregar uma noite depois ir embora é isso, né? Que aí... Igreja cresce no batismo. O desafio hoje não é crescimento, é saúde. Porque nem tudo que cresce é saudável. Câncer cresce e é maligno. Nós não podemos correr de qualquer maneira. Está entendendo para onde o Espírito Santo está nos levando? Vou sugerir 2 coisas aqui. Para que você não corra de qualquer maneira e cumpra bem o propósito para o qual você foi criado. Estou me lembrando de um texto bíblico, me permita, é só até 9h40, então ainda tem muito tempo. Olha para cá, por favor. Efésios 2, versículos 8 e 9, nós conhecemos porque é uma apologia da nossa fé. A gente conhece o texto, né? De Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos não por obras,
Mas vocês são salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, não vem de vocês, é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie. Versículo 10, o Paulo diz assim, porque vocês são feituras de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazerem as boas obras, as quais Deus antecipadamente criou. Paulo não apenas fala da nossa origem, Paulo não apenas defende a nossa origem, Paulo não apenas fala da finalidade, mas Paulo fala da razão da existência. Origem, nós não somos resultado do processo de evolução da espécie. Não. Nós somos criatura de Deus realizada em Cristo Jesus. Nós acreditamos no criacionismo bíblico, ponto. Tá, mas eu fui criado para quê? Para quê? Lembra lá da norma gramatical brasileira? Lembra? Das orações subordinadas, adverbiais. Você lembra disso, né? Finalidade. Eu fui criado para quê? Aí Paulo diz, você que é criatura de Deus, realizada em Cristo Jesus, você foi criado para fazer boas obras. Está no texto. Mas o versículo 10 não termina aí, tem uma vírgula. E vem um pronome relativo, as quais, pronome relativo se refere ao termo anterior, obras. Deus antecipadamente criou. Significa dizer que as obras que eu devo realizar existiam antes de mim. Ele é bom. Me deu algo nobre para realizar. Está entendendo, sim ou não? Você não pode correr de qualquer maneira. Você não pode desperdiçar uma reunião de célula. Não pode. Você não pode ficar dando soco no ar. Estou construindo algo extraordinário. E Deus está olhando e dizendo assim, mas não foi isso que eu pedi. Eu fico imaginando como será assim o dia do juízo. Porque eu, por exemplo, eu vou olhar e dizer assim, Adonias Júnior, eu fui um bom pai, e Deus, ó. Eu fui um bom marido. Eu fui amigo do pastor Léo. Quando o meu estoque de justificativa se esgotar, pode ser que eu pergunte assim, tá, mas o que eu deveria ter feito? Aí Deus fala, o que você fez foi muito bom, tudo que você fez foi muito bom. Mas você deixou de fazer exatamente a única coisa que eu pedi para você fazer. De tudo que você fez, a única que você não fez é discípulo, você está entrando no céu sozinho. Nós não podemos correr de qualquer jeito. Tem um jeito correto de fazer a vida cristã valer a pena. Primeiro lugar, se você não quer correr de qualquer maneira, torne-se um participante ativo na missão de Deus. Ô, irmão, eu confesso que eu nunca fui um grande atleta. Já deu para perceber, né? Toda segunda-feira eu jogo bola. A minha reunião de célula é na terça. Segunda-feira nós temos um futebol. E que nasceu, olha que coisa interessante, nasceu com uma estratégia de uma célula, do nosso pastor financeiro. Ele conhecia ele tinha alguns amigos que gostavam muito de futebol, começou a convidar esses amigos, eles começaram a frequentar a célula, decidiram criar um futebol na segunda. E tem regra, só pode convidar quem não é crente. Vários membros da igreja foram lá e ficaram barrados, porque só joga não crente. Já batizaram 11, só com o pessoal do futebol. Inclusive hoje o líder do futebol, o Lucas, foi batizado. Lucas, Ralph, Macedo, que eu vou me lembrando aqui agora, Lucas, Ralph, Macedo, Renato, Álvaro, estou me lembrando desses. Eles batizaram 11 no futebol. Eu nunca fui um bom atleta. E lá tem uma lógica no futebol. Você chega
E aí depois eles vão distribuir os coletes para poder balancear o time. E o bacana, sabe o que é? É que eu nunca fui o primeiro a ser escolhido. Já deu para perceber a minha classe, né? Mas olha para cá, por favor. Mesmo não sendo bom atleta e nunca tendo sido o primeiro a ser escolhido, desde cedo eu aprendi que quando se trata de futebol, é muito mais emocionante participar do que ficar assistindo. Eu não sei se você gosta de futebol, eu gosto muito. Eu torço para o Flamengo. Não, calma. Oi, irmão, não, calma. Fica calmo. Porque essa hora é uma hora assim, é uma hora complicada. É a hora em que todos os espíritos se manifestam. Então, fiquem calmos. Eu gosto demais de futebol. Se eu estiver passando por um lugar, tiver qualquer tipo de pelada acontecendo, eu paro para assistir. Eu gosto. Eu não sei quantos aqui gostam de futebol. E eu não sei, dos que gostam, quantos já tiveram o privilégio de assistir o time para o qual você torce jogando num estádio. É sensacional. É uma emoção. Na hora que começa a cantar, Pega aqui. Assistir o time do coração jogando no estádio, na arquibancada, pode causar alguns calafrios, mas nada se compara com a emoção de fazer parte do time que vai pisar no gramado, vai estar dentro das 4 linhas e vai inclusive participar da jogada que vai garantir o campeonato. E eu não estou falando de um troféu qualquer, Paulo vai dizer isso aqui, eu estou falando de pessoas sendo resgatadas pelo Evangelho de Jesus. Todo mundo que participa de uma comunidade, todo mundo sem exceção, todos vocês que estão aqui, inclusive eu, todos nós temos uma escolha a ser feita. Qual é a escolha? Você pode escolher, e talvez este esteja sendo o seu caso. Deus te trouxe para essa conferência para ativar você. Porque você pode escolher, por exemplo, parar o seu carro onde você sempre para, semana após semana, domingo após domingo. Você para o carro no estacionamento, você se acomoda na poltrona ou na cadeira que você sempre senta no auditório. Você assiste a celebração do jeito que você sempre assiste. Você pode escolher fazer isso. Parar o carro, escolher o seu lugar, assistir a celebração e no final, voltar para casa do mesmo jeito, como você sempre volta. Ou você pode escolher parar o carro, descer do seu carro, mergulhar numa aventura, arregaçando as suas mangas e se unindo à multidão de outros jogadores que estão ajudando a formar a igreja local que Deus nos chamou para fazermos parte. Você pode escolher ser um espectador, você pode escolher ser um participante, um coadjuvante ou um protagonista, um contribuinte ou um consumidor. É uma escolha que você pode fazer. Deus está fazendo algo extraordinário. Você pode escolher apenas observar, ou você pode escolher se engajar naquilo que a mão de Deus decidiu fazer. É exatamente por isso que eu não me sinto culpado de estar aqui hoje e desafiar você a se envolver cada vez mais nesta corrida. Por quê? Porque, de acordo com o texto,
Nós devemos correr de tal maneira porque existe um prêmio a ser alcançado. Nós não podemos desperdiçar a única e exclusiva vida que Deus nos deu, assistindo o que Deus está fazendo. O nosso treinador está nos convocando para uma partida. Ô irmão, eu não sei, será que você não está ouvindo a voz do seu treinador nessa hora, chamando o seu nome e desafiando, encorajando você a se levantar dessa cadeira, passar por cima de alguns bancos e descer correndo lá no vestiário? Existe um uniforme que foi feito com seu molde, existe uma chuteira que só cabe no seu pé. Deus fez você, pegou a forma, jogou fora, não tem ninguém como você. Significa dizer que existem coisas no reino de Deus que só serão concretizadas se forem concretizadas através de você. Nós, pastores, às vezes, para nos sentirmos assim, consolados, nós falamos algumas coisas que não têm sentido. Por exemplo, quando sai uma pessoa muito preciosa da membresia da igreja que a gente lidera, porque a gente quer ser consolado e não ficar vivendo luto, a gente assim, ninguém é insubstituível. Quem já falou isso? Vamos confessar pecado, irmão. Ninguém é insubstituível. Daqui a pouco Deus manda outro. É ou não é, gente? Deixa eu ensinar um negócio aqui, por favor. Se Deus me fez e a forma com que Ele me fez, Ele jogou fora porque não existe outro como eu, se eu tivesse um irmão gêmeo, ele não seria como eu sou, porque ele não teria o DNA que eu tenho. Se Deus pegou a forma e jogou fora, significa dizer que as funções são substituíveis, já pessoas, não. Exemplo, eu posso sentar aqui e posso dedilhar esse instrumento. Eu posso tocar o repertório que foi tocado hoje aqui. Invoca-me. Eu posso tocar um novo dia. Eu posso tocar. Posso tocar no mesmo tom. Posso usar os mesmos acordes. Na verdade, eu posso obedecer a mesma cadência, a mesma melodia, a mesma harmonia. Não significa dizer que eu me tornarei o meu irmão que estava ali, porque eu não tenho os dedos que Deus deu para ele. Eu posso fazer o mesmo som, não com o mesmo timbre, porque o timbre é dele. A função que ele exerce, eu posso substituí-lo, mas quem ele é, jamais, porque ele é único. Não, você não entendeu. Você é único. Você é única. Você é insubstituível. Portanto, levante-se dessa cadeira e desça rápido lá no vestiário, porque a chuteira que está lá não cabe no pé de ninguém, só no seu. O uniforme que está lá foi feito no seu molde. E o seu treinador está chamando, porque ele quer colocar você em campo. Na verdade, ele quer dar a você o privilégio de participar da última jogada, que vai garantir o título do campeonato. Não corra de qualquer maneira. Torne-se um participante ativo na missão de Deus. Pergunta que eu faço, e responda para você mesmo. Por que ficar olhando ou assistindo os outros mudarem o mundo, se você pode se unir a eles e terminar bem a corrida? A força de um exército não está no número de soldados que estão no refeitório comendo. A força de um exército está no número de soldados que, apesar de ser pouco, têm coragem de permanecer na linha de frente da batalha guerreando. O nosso chamado não é para observar, o nosso chamado é para realizar. Nosso chamado não é para abstração, é para concretização. Deus está chamando você. Quando terminar a conferência, se ainda não fez a escola de líderes, faça. Se já está assim, né? Rasgando lá o lugar que você já se acostumou a sentar há alguns anos do sofá,
se levante rápido e se apresente, porque a multiplicação, a próxima, Deus quer usar você. Até porque existem pessoas do seu convívio que estão doidas para você convidá-las para estar na sua casa, um ambiente que ela já conhece, já está familiarizada. É lá que ela vai ouvir uma mensagem que vai mudar o destino eterno dela. Termino. Não corra de qualquer maneira, porque você foi criado com um propósito pré-estabelecido. Portanto, torne-se ativo, um participante ativo na missão de Deus. E segundo e último, dedique-se a servir aos outros, pois isso faz uma grande diferença. Por que nós realizamos a célula? Porque nós queremos servir. Ô irmão, célula é servir. Olha para cá. Qual é a melhor roupa para a gente ir para a célula? Eu vou dizer a você, revelação do céu. Avental, uma toalha, bacia e água para servir. Eu achava que tinha pelo menos 3 crentes aqui, só apareceu uma. Vou repetir. Enquanto os líderes atuais estão atrás de título, fama, sucesso, o maior líder da história sempre esteve à procura de uma bacia com água, acompanhado de uma toalha e avental para servir os pés empoeirados dos necessitados. Nosso chamado é para servir. Na verdade, servir no reino é grandeza. Não, você não entendeu. Para servir tem que ser grande. Gente pequena não serve. Gente pequena não se doa. Só se doa quem é grande. A questão é que no reino de Deus os valores são contrapostos. Quem acha que é grande é pequeno, e quem sabe que é pequeno se torna grande. Aleluia! Quem quer ser o primeiro vai para o final da fila. Quem quer ser o maior começa a servir os pés daqueles que você considera menor. Eu estou me lembrando de João capítulo 13. Jesus reunido com os discípulos para aquele momento, alguns chamam da última ceia. O Dr. B, quando escreve um livro, ele tem uma sacada muito bacana. Ele traz o contexto histórico da época, e o contexto histórico da época, e o Dr. B, ele era um professor de Novo Testamento. Ele diz que no contexto histórico da época, as pessoas, porque elas estavam acostumadas a andar, a percorrer alguns quilômetros de sandálias naquelas avenidas ou naquelas estradas empoeiradas. Era comum naquela época, quando alguém chegava no ambiente para o qual foi convidado, era comum ter alguém ali à porta para lavar os pés. Até porque as refeições naquela época eram feitas numa mesa em formato de U. E essa mesa era baixa. Então, você sentava, colocava os pés por baixo da mesa e automaticamente os pés ficavam muito próximos de um outro convidado. E o Dr. B tem uma sacada legal. Ele diz, naquele dia, quando Jesus convidou os discípulos para um jantar, naquele dia, excepcionalmente, naquele dia, o lavador de pés faltou expediente. Ele não foi. Não foi. Aí o primeiro discípulo, ele chegou. E ele olhou, viu a bacia, viu a água, mas ele procurou, cadê o lavador de pés? E ele percebeu que o lavador de pés não estava lá. Ele precisou tomar uma decisão. Ou ele mesmo se abaixava e lavava os próprios pés, ou então, porque ele não era o lavador de pés, ele entraria no ambiente do jeito que... E o Dr. B é muito legal, a sacada dele, porque no escrito ele diz assim, o primeiro discípulo chegou e quando ele percebeu, ele pensou com ele, não, peraí, eu tirar a minha roupa e fazer o papel de um serviçal, de lavar os pés, não, esse não é o meu trabalho, eu sou um discípulo, eu não sou escravo, eu não sou lavador de pés, então
Ele entra, calcula onde Jesus vai sentar, escolhe uma posição privilegiada. De repente, um segundo discípulo chega e quando ele percebe, cadê o lavador de pés? Não está, mas ele olha e vê o outro discípulo lá dentro. Ele percebe que o pé está mais ou menos assim. Se ele não se prontificou a lavar os pés, por que eu deveria me rebaixar e lavar os meus? E o Dr. Biv diz que isso vai acontecendo com discípulo após discípulo, até que, após o último discípulo chegar, quem é que chegou? Jesus. E aí Jesus chega, procura o lavador de pés. Cadê o lavador de pés? Não veio. Ele olha para dentro da sala, os discípulos tudo lá. E ele olha e percebe que os pés estão empoeirados. Então ele, com cuidado, ele começa então a tirar sua vestimenta externa, pega com cuidado aquela toalha, despeja água e começa a lavar os pés do primeiro discípulo. O Dr. B, ele tem uma tirada fantástica, porque ele diz que aquela atitude de Jesus é como se provocasse o seguinte pensamento no discípulo: eu fui o primeiro a chegar, eu tive a oportunidade, por que eu desperdicei a oportunidade de servir? Estava aqui, eu fui o primeiro, eu errei em não ter sido humilde o suficiente para lavar os meus pés, e inclusive me prontificar a lavar os pés dos meus irmãos. Como eu pude fazer isso? Como eu pude ser tão egoísta? Está conseguindo entender, sim ou não? Nós não podemos correr o risco de desenvolvermos a mesma atitude, perdendo as oportunidades de impactar outros com o nosso serviço. Até porque eu tenho aprendido ao longo da minha jornada que o lugar mais elevado no reino de Deus, lugar mais elevado, sempre virá para o homem que de boa vontade escolhe o lugar mais baixo. Porque aquele que se enxerga como grande entre os irmãos, o próprio Deus o torna o menor de todos. Reino de Deus não é reino de privilégios. Reino de Deus é reino de doação. Não, você não entendeu. Por isso que Jesus disse, é melhor dar. Por quê? Porque quem recebe só tem uma alegria, receber. Quem doa tem duas alegrias, ter para si mesmo e ainda a alegria de ajudar a suprir o outro. O que Deus te dá não pode parar em você, tem que passar por você e alcançar quem está ao seu redor. Você não pode usufruir tanto da bênção que Deus te deu ao ponto de você se esquecer que você também faz parte do projeto de Deus para abençoar quem está ao seu redor. Qual é a minha conclusão? Está aqui. Na corrida da vida cristã, o vencedor não receberá uma grinalda de folhas. Porque naquela época, nos jogos istmicos, que os coríntios estavam acostumados a participar de 2 em 2 anos, naqueles jogos, naquelas competições, no final o vencedor recebia uma coroa de folha, uma grinalda de folhas. Depois de algumas horas, murchava, se perdia, desperdiçava. E Paulo diz, não, vocês não podem correr de qualquer maneira, vocês precisam correr de tal maneira. O vencedor na corrida cristã não receberá uma grinalda de folhas, o vencedor receberá o prêmio da glória de Deus, que é a coroa da salvação, uma coroa que dura para sempre. Aleluia!